Olá, estamos aqui para mais uma conversa A Ciência da Comunicação Explica. E hoje nós vamos falar sobre um fenômeno que gera aparentes unanimidades. Unanimidades que acabam escondendo, muitas vezes, distorções informativas. Nelson Rodrigues, o famoso dramaturgo brasileiro, já dizia que toda unanimidade é burra. Bem, unanimidade pode até não ser burra, mas com certeza muitas vezes ela é falsa. Ela esconde uma falsa aparência de um consenso que, na verdade, não se sustenta na realidade, mas sim se sustenta pela omissão. Quem trouxe isso pela primeira vez foi a teoria da espiral do silêncio, uma teoria que mostra que muitas vezes as pessoas têm medo de expressar suas opiniões porque as suas opiniões não convergem com as opiniões dominantes ou as opiniões que são aceitas pelo sistema, pelo status quo. Nós podemos ver isso em muitos exemplos e, particularmente, até mesmo na geopolítica. Quem não observou que lá em 2022, logo quando a Rússia invadiu a Ucrânia, muitos movimentos dentro da Rússia começaram a eclodir pedindo paz, contra a guerra, manifestantes carregando cartazes, muito jovens. Mas, muito rapidamente, todos esses movimentos cessaram. E hoje o que nós ouvimos é um rotundo silêncio, uma aparente unanimidade dos russos em torno dessa invasão da Ucrânia e dessa guerra prolongada aí por tantos anos. Mas, na verdade, o que ocorreu na Rússia? Ocorreu que houve um fortalecimento do sistema, um fortalecimento da repressão. Muitas leis foram aprovadas, como Lei de Segurança Nacional, lei de discurso de ódio, lei de fake news, fazendo com que as pessoas que divergissem da guerra fossem enquadradas nessas legislações e, assim, corressem o risco de ser presas, né, enquadradas nesses delitos. Né? E esse tipo de procedimento faz com que o custo de manifestar a sua oposição a uma determinada ocorrência, uma determinada ideia, cresça tanto que você prefira o silêncio. Populações inteiras preferem o silêncio a terem que se manifestar e correrem o risco de serem até mesmo presas por suas opiniões. Quem criou esse nome, Espiral do Silêncio, foi uma cientista política, a Elisabeth Neumann, em 1972, na Universidade de Mainz, na Alemanha. Foi ela que começou a medir e perceber que muitas vezes, muitas opiniões, logo depois da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, muitas opiniões divergentes não eram manifestadas pelo eleitorado. Não porque elas não existissem, mas porque essas opiniões eram consideradas inadequadas, tanto pela mídia quanto pela classe dominante, e fazer com que as pessoas silenciassem sobre isso. E foi aí que a Elizabeth, essa nossa cientista da comunicação, percebeu esse fenômeno e começou a estudá-lo, e inclusive depois acabou lançando um grande estudo em 1974 sobre esse mesmo tema, e assim foi ampliando assim o alcance desse fenômeno da espiral do silêncio. Como é que nós observamos isso na geopolítica? Na geopolítica, como a gente percebe, né, quanto mais você aumenta o custo da exposição de uma ideia, menor a chance dessa ideia ser exposta. Então, você pode fazer isso tanto de maneira legal, ou seja, com aparatos legais, quanto você pode fazer até por aparatos infralegais ou até por consenso da sociedade. Se determinadas pessoas acreditam que você falar de um determinado jeito, expressar uma determinada expressão, ela é inadequada, ela reflete um mau gosto, isso faz com que, apesar de você ter essa opinião e querer expressar aquela ideia ou aquela palavra, você reprima. Não significa que você tenha mudado a sua ideia, que as pessoas tenham mudado de opinião, mas elas simplesmente reprimiram esse tipo de, esse tipo de ideia. Mas eles continuam lá e isso acaba gerando muitos problemas. Né? Um dos grandes problemas que isso gera é a geopolítica pensar que esses consensos eles geram unanimidades de opinião, quando na verdade eles escondem enormes divergências dentro de sociedades, só que são sociedades muitas vezes bem repressivas e que acabam anulando esse tipo de possibilidade de manifestação de qualquer ideia alternativa. Basta observarmos, por exemplo, a China. A China ela tem um sistema de medição
de ranqueamento dos seus cidadãos pelo grau de divergência que esse cidadão tem em relação ao regime, às normas do regime, aos procedimentos do regime. E é obviamente que você não, vivendo na China, querendo sobreviver, tendo um emprego, família, você não quer ser pontuado de maneira muito negativa, porque você acaba tendo seus acessos fechados, né? Reprimido. Então, o que que você faz? Você acaba apelando para a autocensura. Você mesmo faz uma autocensura, você mesmo se antecipa às autoridades e já não manifesta opiniões, discordâncias, mesmo quando instado a falar, você não fala, etc. Isso na China. Né? Nas democracias ocidentais, isso é um pouco diferente. Né? Isso muda bastante de figura. Por quê? Porque você não tem esse sistema de ranqueamento tão eficaz, você não tem esse tipo de coisa, mas você tem o hábito social, né, que ele faz com que você tenha, você se sinta coagido a manifestar aquela opinião, a ter aquela opinião, principalmente no meio que você está. Se você está num ambiente muito progressista, você vai acabar tendo que manifestar ideias progressistas. Se você está num ambiente muito conservador, você vai acabar tendo que manifestar ideias conservadoras, apesar de uma ou outra vez você não manifestar aquelas ideias. Aliás, isso é o que acontece muitas vezes, né? Você acaba, esse tipo de situação faz com que as pessoas, né, acabam se ancorando nos extremos, em posições extremas, porque as posições intermediárias são vistas de maneira desconfiada pelos dois lados, e que são os lados mais vocais. Então você fica numa posição muito mais frágil, né, muito mais fragilizada. Você não tem defensores, né, para te defender naquela posição. Então o que que você acaba fazendo com que você simplesmente se omita, que você silencie o que você pensa. É, isso gera também uma grande primeira mentira que é muito comum, de que a opinião pública reflete maiorias. Né? Na verdade, nós podemos ver isso nas eleições, podemos ver isso em empresas, nós podemos ver isso mesmo na vida cotidiana dos indivíduos. Mas na questão, por exemplo, da política e da geopolítica, isso se manifesta de maneira evidente nesses conflitos que nós observamos. Obviamente, no Irã, que agora está numa época de conflito, nós vimos lá a quantidade de manifestantes que se rebelaram contra o regime. Aparentemente, poucos anos atrás, acreditávamos que havia um consenso em torno da sociedade islâmica e de como a sociedade islâmica conduzia os rituais políticos, mas isso nós percebemos que boa parte da população, pelo menos uma boa parte da população, não concorda com aquilo e gostaria de ter mudanças. Então, é isso que nós percebemos e é isso que a espiral do silêncio acaba nos revelando. Né? Ou seja, que essa opinião pública ela não necessariamente reflete maiorias, ela reflete, muitas vezes, a opinião daquelas pessoas que se sentem autorizadas e confortáveis com aquele sistema em que ela vive. Então, por isso que se você fizesse, anos atrás, uma pesquisa no Irã, provavelmente você ia constatar uma grande aceitação, ou uma omissão aceitação do sistema. Você não ia perceber, na verdade, uma grande parte da população que estava descontente, mas que silenciou sua opinião com medo de represálias. E como é que nós podemos enfrentar? Quais são as armaduras comunicativas para a gente enfrentar essa questão da espiral do silêncio na geopolítica? Né? Nós temos muito que prestar atenção em mapear aquilo que não é dito, isso é muito importante. Nós temos que diversificar as nossas fontes e nós temos que buscar canais de dissenso e fortalecer canais de dissenso nas sociedades em que nós vivemos, oficializar esses canais. Essas são as maneiras da gente conseguir construir, né, oxigenar essas sociedades de maneira que às vezes até uma maioria silenciosa saia do seu gueto e possa manifestar suas opiniões de maneira que a sociedade ganhe um alento democrático e ganhe uma diversidade de opinião que possa enriquecer o ambiente em que se vive.